Amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Nós somos a casa do Senhor, nosso coração. Mas quando nós nos unimos, esse lugar também se transforma na casa do Senhor, porque nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Nós estamos aqui servindo a Jesus. Eu gostaria que você, de todo o seu coração, abrisse o seu coração para o que Deus quer fazer na sua vida. Que você não considerasse somente mais um culto, ou mais um dia que você está aqui, mas eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui. Lembre, talvez, você que já é da família da fé, lembre o primeiro culto, ou os primeiros cultos que você veio, né, o momento em que você ouviu a voz de Deus. Você lembra quando você ouviu a voz de Deus, sentiu a presença de Deus pela primeira vez na sua vida? Havia uma expectativa no seu coração. Então que essa noite possa haver uma expectativa no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão aqui no seu coração, diga comigo assim: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Toca meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje nós estamos sem telão, deu um probleminha aqui, e o menino que arruma está viajando. O Nelson é uma bênção, né? O Nelson que ajeita isso aí. Fala para ele, cara, essas coisas é muito difícil para a gente que é da roça, aí dá um problema, a gente não sabe arrumar, né? A gente sabe, na roça a gente sabe arrumar colheitadeira, né? Sabe essas coisas, a gente sabe mexer trator, fusca, né? A gente gosta de mexer com essas coisas. Mas quando mexeu com a tecnologia a gente se perde um pouco, né? Quem aqui se perde um pouco às vezes no celular? É verdade, eu sei que você se perde. Então tá bom. Meu irmão, eu comecei o ano decidido a levantar um movimento de oração. Eu comecei esse ano com um impulso do Espírito Santo. E no meu coração determinado, espero que muitas pessoas correspondam a esse chamado. Mas se não corresponder, eu sei que esse chamado é para mim, Deus está me chamando para um lugar de oração, Deus está me chamando para buscar mais a presença dEle. Isso eu tenho convicção. Mas eu sei que como líder da igreja, como pastor da igreja, eu sou aqui uma voz, transmito a voz de Deus para vocês, transmito a vontade de Deus para vocês, transmito a palavra de Deus para vocês, com muito temor no meu coração, com muito zelo. Eu sei que Deus está chamando vocês. Eu tenho certeza. A minha expectativa é que você ouça a voz do Espírito de Deus. Em vários momentos da palavra, a Bíblia diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, você pode também não ouvir, se você quiser, né? Você já esteve do lado de uma pessoa que estava falando com você e você fez questão de não ouvi-la? Fez isso já ou não? Já deve ter feito. Deixa eu ver, quem que é casado aqui? Casado. Só 2, 3? Duvido. Quem é casado aqui? Você já deve ter feito isso. Às vezes com o teu esposo, com a tua esposa. Fez de conta que estava ouvindo e não estava ouvindo, não estava nem prestando atenção. Tampou os ouvidos ali de uma maneira para não escutar. Não precisa confessar agora, senão é perigoso dar problema. Como se chama isso? Como se chama isso? Falta de educação, né? Isso é falta de educação. Como que se chama isso? Isso se chama indiferença. Ou seja, eu não me importo. Então, a igreja de Jesus, que os teus ouvidos estejam atentos à palavra de Deus, que você se importe com a palavra de Deus, que você não venha fechar os seus ouvidos para o que Deus quer falar ao seu coração. É o mesmo de sempre, sou eu. Quem é da igreja está acostumado a me ouvir, conhece as minhas piadas, conhece tudo, né? Já sabe o meu jeito, já convive comigo há muito tempo. Mas você não deve considerar somente olhando para mim, eu sou um irmão na fé como você, mas você nesse momento deve ter a importância e considerar a palavra de Deus. O que você deve fazer com temor no seu coração é: Senhor, fala comigo. E eu fico tão tranquilo no meu coração, porque há muitas maneiras que Deus falou na Bíblia. Você vê muitas maneiras de Deus falando com as pessoas na Bíblia.
Você conhece aquela passagem que Deus usou uma mula para falar com o profeta? Conhece ou não? Uma mula, de repente, começou a falar com Balaão, parou o caminho dele. Então eu fico tranquilo. Você fala assim: mas o pastor, estou acostumado, meu querido, Deus usou uma mula. Eu sei que eu não sou uma mula, eu sou um pouquinho mais inteligente. Se Deus usou uma mula, não vai me usar? Agora, se você não quiser ouvir a voz do Espírito Santo, pode descer um anjo do céu aqui, e não vai adiantar. Agora, se você falar: eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, eu quero que Deus fale ao meu coração, porque não existe um lugar mais quente ou mais frio, existe corações quentes ou frios, corações. Então, por exemplo, se você vir a um culto, nesse momento aqui, abre teu coração, da sua maneira. Às vezes tem uns que é mais quietinho, tem uns que é um pouco mais espontâneo, tem uns que falam um pouco mais alto, outros um pouco mais baixo, outros são um pouco gago, outros são um pouco mais fluente na voz, outros são voz mais fina, voz mais grossa, não importa. Mas se você, de coração, focar mesmo em buscar a Deus, você vai encontrar. Deus vai falar com você. Deus vai fazer milagres na sua vida. Você lembra que Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres na cidade dele? É impressionante. Jesus estava na cidade dele e ele não pôde fazer muitos milagres ali entre os seus, aonde ele cresceu, aonde ele viveu. Por quê? As pessoas estavam diante de Deus, olha só, estavam diante de Jesus, o Filho de Deus. Mas por que Jesus não pôde fazer tantos milagres ali? Porque as pessoas não iam com o coração disposto a ouvir a voz de Deus. O que eu estou dizendo para você? Você está aqui diante da palavra, então abre teu coração para a palavra. Você pode julgar a palavra, você pode julgar o que eu estou falando para você, mas julga diante da palavra e você abre teu coração para a palavra. Você pode até não gostar de mim, mas você abre o teu coração para a palavra. Se você está servindo, seja em qualquer ministério, abra o teu coração para a palavra. O momento da oração, não se distraia, busque a Deus de todo o seu coração, busque o Senhor de todo o seu coração, e Deus vai falar ao seu coração. Eu ouvi muito na minha casa, e hoje eu também repito isso, hoje no meu lar, eu ouvi muito na minha família, né, onde eu fui criado, meus pais, mas hoje a gente também repete em casa isso aí. Quando você está com muita fome, está varado de fome. Quem já ficou varado de fome aqui? E aí você está varado de fome, Naira. E você chega em casa, só tem um ovo e um arroz para esquentar. O que você vai fazer? Vai comer. E você vai comer e vai falar assim: meu Deus, que ovo gostoso. É ou não é? Não é assim com você também? Agora, quando você estava aí nesses dias de festa, comeu um monte, churrasco, 2, 3 dias você comeu churrasco, aí você chega lá na casa de alguém, tem lá churrasco de novo, você vai assim: nossa, churrasco de novo. Não tem o que te agrada quando você está de barriga cheia. Não tem o que te agrada quando você está cheio, satisfeito. O que eu estou querendo dizer para você? Isso na forma espiritual também funciona. Quando você tem fome, eu vou usar a palavra fome, mas significa desejo. Quando você tem fome pela presença de Deus, não importa o horário, não importa o lugar, não importa quem está do seu lado, não importa quem está cantando, quem está pregando, quem está no céu, não importa. Se você tem fome pela presença de Deus, Deus derrama sobre você. Se você tem fome, alguma coisa começa a acontecer diferente. Você começa a olhar, inclusive o arroz e feijão, o arroz com o ovinho frito, você olha diferente. Por que você olha diferente? Porque você está com fome. Então eu vou explicar para você. Deus é simples. Deus é simples. Deus não precisa dessa parafernália aqui para agir.
Deus não precisa de sofisticação para agir, Deus não precisa de tecnologia para agir. Ele pode agir com tecnologia e com sofisticação, mas Ele não precisa disso. Ele não precisa. Talvez uma das maiores experiências da minha vida na fé, se não a maior, uma das maiores da minha vida na fé, foi em algumas comunidades ribeirinhas, que nós tivemos como missionários, debaixo de um pé de manga, sentado num banco de madeira e cadeira de fio tudo rebentado. Ou na beira de uma comissaria, uma delegacia, num lugar desse, não é uma delegacia como você imagina aqui, uma casinha de madeira onde tem alguém com uma arma, que é alguém que cuida do lugar. Numa área com um bocal de luz, com muito mosquito, pernilongo desse tamanho assim, ó. Foram um dos lugares onde eu mais senti a presença de Deus, na simplicidade. Eu até acredito, isso é a convicção do meu coração, que Deus habita e age mais na simplicidade do que na sofisticação. Hoje as pessoas querem fabricar a presença de Deus, não tem como fabricar. Igual elas fabricam neve, igual elas fabricam chuva, igual elas fabricam tantas coisas, nós temos a capacidade de fabricar. As pessoas querem fabricar a presença de Deus e não se fabrica a presença de Deus. A presença de Deus é assim, ó, ela vem diante de um coração que está sedento, faminto, desejoso de encontrar. É por isso que as pessoas se encontram com Deus normalmente nos momentos de dores da vida dela. Porque elas estão nos momentos de dores da vida delas, nos momentos de desprezo, nos momentos de sofrimento da vida delas, e a nossa fé, ela tem o poder de se multiplicar no meio do sofrimento. Então, no meio da dor, do sofrimento, é onde normalmente as pessoas se encontram com Deus. É por isso que a igreja está repleta de pessoas que foram ex-usuários de drogas, ex-pessoas que estavam lá à beira de uma morte, de um suicídio, ex-pessoas nisso ou ex-pessoas naquilo, ex-pessoas que estavam à beira de um divórcio, ou enfim, situações difíceis com família, com pessoas enfermas, doentes. Porque nesse momento é o momento em que a pessoa, de alguma maneira, aumenta o desejo dela de se encontrar com Deus. Nos momentos que eu estava nos piores momentos da minha vida, foi também os momentos em que o desejo do meu coração aumentou em buscar Deus. Eu preciso de Deus. Às vezes eu coloco na internet assim: você é louco de andar sem Jesus. Coloco lá uma frase: você é louco de estar sem Jesus. E eu acho isso mesmo, a pessoa é louca de andar sem Jesus, nesse mundo tenebroso. O melhor lugar para nós estarmos é aqui, ó. Se você está aqui hoje, e Deus está falando ao seu coração, eu não me importo se você levantar do seu lugar e vir dobrar o seu joelho aqui, e falar com Deus: Senhor, essa palavra já está agindo, o Senhor está tocando meu coração, e eu quero responder a ela. Eu não me importo de você levantar e no seu lugar, desde que você não atrapalhe ninguém, e começar: Senhor, eu estou aqui por causa do Senhor, muda a minha vida, a minha história. Sempre terá um cego Bartimeu, que no meio da multidão levanta a sua voz e começa a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. O sofrimento dele é muito grande, ele precisa resolver isso aí. O desejo do coração dele de resolver é muito grande. O desejo do coração dele em buscar a presença é muito grande. A maior alegria do meu coração como pastor dessa igreja é quando eu vejo pessoas desejosas de se encontrar com Deus. Quando eu vejo pessoas que estão ali desejosas, estão apaixonadas, elas querem mais da presença de Deus, então elas não estão sendo indiferentes, elas não são indiferentes quanto à palavra. Porque nós temos a palavra, todo mundo tem uma Bíblia em casa, ou acesso à Bíblia através de um celular, todos nós temos. Mas às vezes nós somos tão indiferentes, e a palavra fica como apagada, inutilizada na nossa vida, porque falta a fome. Eu quero ler um texto bíblico, alguns textos bíblicos com você, mas o primeiro, Provérbios capítulo 25. Quem está me entendendo até aqui?
E eu não estou pregando para você ficar com fome pensando na janta, né? Eu sei que você já está começando a pensar na janta. Na hora que eu falei do ovo frito, você repreendeu e falou: em nome de Jesus, não vai ser isso. Provérbios capítulo 25. Abra o teu coração para a presença de Deus. Temor diante da palavra. Provérbios capítulo 25, versículo 2. A glória de Deus é ocultar essas certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Eu não sei, mas talvez aqui, debaixo desse templo pode ter ouro, lá nas profundezas. Pode ter petróleo, talvez cavar um pouco ou bastante, vai encontrar petróleo. Água mineral, vai encontrar tesouros. Talvez está aqui debaixo dos nossos pés. Eu vi uma notícia de uma pessoa, inclusive infelizmente faleceu, que sei lá o que aconteceu com ele decidiu abrir um buraco na sala da casa dele. Você não precisa fazer isso, não é isso que eu estou te orientando a fazer. Está gravado, eu não estou orientando ninguém a cavar um buraco na sala de casa. Cavou um buraco na sala de casa, disse que ia encontrar ouro, não sei se era ouro, o que ele ia encontrar. Enfim, acabou morrendo dentro do buraco que ele cavou. Mas os tesouros, eles estão escondidos. Há ouro, há diamante, há pedras preciosas, escondidas nas profundezas do mar, no meio das montanhas, nas profundezas da terra. Há tesouro escondido. Deus colocou tesouros lá, e só é tesouro porque está escondido, porque é valioso, está escondido, e nós temos a capacidade de encontrar, mas para isso a gente tem que buscar. A presença de Deus é um tesouro. A presença de Deus é um tesouro, que ela precisa ser buscada, encontrada com muito esforço. Você tem que se dedicar a isso, para você encontrar a presença de Deus, é o que a Bíblia está dizendo. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória de Deus. Lembra da parábola? Quem está lendo a Bíblia com a gente aí na leitura da Bíblia um ano, nós lemos essa parábola agora, essa semana, que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra uma pérola preciosa, ou que encontra, essa outra parábola diz, um tesouro de grande valor. Ele esconde o tesouro, ele vai e vende tudo que tem, com alegria, e compra aquela terra, aquele campo, por causa do tesouro. A presença de Deus é um tesouro. Fala comigo, a presença de Deus é um. Jesus, quando ministrava, e Jesus nunca teve um local como esse para ministrar, não existia isso aqui, essa tecnologia. Jesus ia nas montanhas e na beira do mar, na beira dos lagos, aonde a voz dele podia se propagar. Jesus entrava nos barcos, na beira da costa ali dos lagos. Jesus ia nas montanhas, aonde a voz podia propagar. Tem um sermão dele conhecido, Mateus 5, 6 e 7, você também leu recentemente. Sermão da montanha, quem leu já o sermão da montanha? Milhares de pessoas estão ali. Semelhante a esse sermão também tem a multiplicação dos pães e dos peixes, são uma multidão de pessoas que está com ele no deserto, ouvindo ele falar, ministrar. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: quando Jesus está ali compartilhando, tem tesouros do céu saindo das palavras de Jesus. As pessoas estão ali para encontrar um tesouro. É uma palavra que mexe com a vida deles. E tanto que eles dizem assim: nós nunca vimos alguém tão sábio assim. Nós nunca encontramos alguém que quando fala a palavra gera vida em nós. Pedro vai dizer isso. O apóstolo Pedro vai dizer assim: para onde eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, palavras que geram vida dentro do nosso coração. É como se fosse um rio que começa a nascer de dentro de Jesus, um rio espiritual, e esse rio começa a gerar vida por onde ele passa. A palavra de Deus, se você ouve o que Deus está dizendo para você, nesse momento a presença de Deus está aqui, e Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Se você, diante da palavra, falar: eu quero,
eu recebo, eu desejo, eu preciso. Eu não quero ser como os fariseus que ignoravam o que Jesus falava. Eu quero ser como aquela mulher da beira do poço, eu quero ser como Zaqueu, eu quero ser como o cego Bartimeu, eu quero ser como essas pessoas, ou como Maria Madalena, ou outra Maria, irmã de Lázaro, que depositou aos pés de Jesus quantias inestimáveis diante da gratidão do coração, diante do desejo do coração de se encontrar com a presença de Deus. Isso se chama avivamento. E você vai ver que o avivamento, ele pode vir num grande coletivo, um grande avivamento, mas o avivamento sempre começa dentro do coração de uma pessoa, sempre começa dentro de um coração de uma pessoa, de um homem e de uma mulher, desejoso pela presença de Deus. Então, não se acostume, Jesus, Ele está aqui, a presença de Jesus está aqui, ministrando os nossos corações. João capítulo 4, abra comigo lá João capítulo 4, eu citei aqui a mulher da beira do poço, João capítulo 4, e eu quero que você tenha a oportunidade, brevemente você vai ter aí pela Bíblia em um ano, de ler João capítulo 4 todo, rapidinho, nós vamos começar Marcos amanhã já, então já daqui a pouquinho nós vamos estar em João. João capítulo 4, versículo 35, Jesus tem um encontro com essa mulher, na beira de um poço, foi buscar água, e aí Jesus então, depois de ter tido aquela conversa, vou falar sobre isso, ter tido aquela conversa com a mulher, ministrado o coração dela, Jesus encontra os discípulos, que tinham ido comprar comida e voltam. E aí então Jesus fala isso para os discípulos, João capítulo 4, 35, diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eu imagino essa cena, e eu desconfio, que não significa que estava na época da colheita, como a gente está agora na época da colheita, você vê o campo pronto para a colheita. Esse momento não estava pronto para a colheita, aliás, é uma região desértica, que se plantava também, tinha momentos do ano que se plantava, mas esse momento, eu acredito que não seja um momento de colheita. Mas Jesus fala para os discípulos, dá umas de doido para os discípulos, e fala assim, vocês não dizem que está faltando ainda 4 meses para chegar a época da colheita? Olha os campos, eles estão brancos para a colheita. Aquele que talvez queira impressionar Jesus, fala, é verdade, está pronto. Aquele que é mais tirador de sarro, talvez fale assim, ó, sei o que aconteceu não, eu não estou vendo. Tem muitas coisas que a gente tem ministrado o coração de vocês, que eu tenho visto Deus soprar sobre o Brasil, sobre outras nações, a palavra de Deus sendo anunciada, e as pessoas dizem assim, não vai acontecer, não existe isso aí. Ou seja, Jesus está dizendo de uma coisa, está falando aqui de algo que os discípulos não conseguem ver, porque o desejo do coração deles, a fé do coração deles, a fome do coração deles, não é suficiente para ver o que Jesus viu. E o que é que Jesus viu? Para falar de uma grande colheita. E aí você tem que voltar ao texto para você entender. Jesus chegou em Samaria, uma cidade amaldiçoada. Jesus chegou em Samaria, aliás, se fosse depender dos discípulos traçar a rota da viagem, eles cortariam Samaria, eles não passariam por ali. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, então eles evitavam. Você já teve alguém na sua vida que você evita, até corta caminho dele? Claro que não, né? Graças a Deus aqui não tem ninguém, mas existem pessoas assim, que até corta o caminho se for preciso. E assim eram os discípulos de Jesus. Eles eram judeus e não se davam bem com os samaritanos. Mas de repente Jesus gosta de nos provocar. Jesus gosta de nos provocar. Você tem que entender isso, Jesus provoca a gente, e Jesus levou a gente, leva os judeus até os samaritanos. De repente está Jesus na beira de um poço, meio-dia, o sol lá em cima, muito mais quente do que Corbélia nesses dias.
e uma mulher sozinha vindo buscar água no poço. Ela vem buscar água esse horário porque ela é uma mulher indigna, ela é desprezada, ela é abandonada, ela não tem marido, ela teve 5 maridos e ela está divorciada de novo. Ou seja, dentro da cultura da época, não quer dizer que ela foi uma mulher ruim. Não, os maridos foram maridos ruins e abandonaram ela durante 5 vezes. É só o homem que podia divorciar nessa época. Ela era uma mulher abandonada, sozinha, desprezada por todo mundo e por tudo. Além disso, era samaritana. E de repente Jesus chega na beira desse poço, com sede. E Jesus diz para ela assim: você me dá um copo de água? Não era costume os judeus falarem com o samaritano, muito menos um homem falar com uma mulher. Mas Jesus começa a conversar com ela. E Jesus fala para ela: me dá um copinho d'água. E ela diz para ele: quem que é você? Ué, não te conheço? Traduzindo para você: o que você está fazendo aqui? Falar o seguinte: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria e eu te daria uma água que você nunca mais precisaria vir nesse sol quente do meio-dia buscar água nesse poço com vergonha no seu coração. Essa mulher prontamente responde. Ela diz o seguinte: então me dá dessa água, porque eu não aguento mais viver uma vida de vergonha e de sofrimento. Eu não aguento mais esse desprezo. É isso que está acontecendo, esse é o contexto. Eu estou aqui parafraseando para você, mas esse é o contexto. Essa mulher: me dá dessa água. Jesus diz para ela o seguinte: se você beber dessa água, de dentro de você vai fluir um rio de vida. Jesus falava umas coisas que era difícil de entender. Como assim vai fluir um rio de vida de dentro de mim? Você consegue entender? Porque você está acostumado, ou se eu te explicar. Mas essa mulher, será que ela conseguiu entender que rio desse de vida que vai fluir de dentro de mim? Interessante que ela não dá o copo de água para Jesus. Jesus tinha pedido, a primeira coisa que Jesus pediu, um copo d'água, e ela não deu. Também como a gente é egoísta. Quando a gente vai buscar Deus, como a gente é egoísta, a gente fica só pedindo as coisas para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós. E o que Jesus pede para nós é tão simples, é tão fácil. Que simples que é dar um copo de água para alguém. O que você vai dizer de alguém que recusa ou nega um copo d'água para alguém? Essa mulher não deu um copo d'água, ela segurou ali. O que Jesus está pedindo para você não é difícil. O que Jesus está pedindo para você, eu não estou nem falando de vir ao culto, isso é mais fácil ainda, mas o que Jesus está te pedindo, uma entrega, uma nova vida, Ele está te ajudando a ter essa nova vida, essa nova história. O que Ele está te pedindo não é difícil. Sabe o que é difícil? Difícil é andar com o diabo com o pé no nosso pescoço. Aí é difícil. Difícil é ser envergonhado por aí, andando no mundo. Difícil é não ter aonde se agarrar no dia da desesperança. Aí é difícil. Mas andar com Deus não é difícil. Andar com Deus, pelo contrário, é simples, leve e suave. Tem responsabilidades, mas o fardo que Jesus tem para nós é leve e suave. Tem responsabilidade, vai acordar cedo, vai buscar a Deus, venha no culto, não fica uma pessoa obesa espiritual. Não, estou bem, não quero Deus não, estou aqui só recebendo aqui. Não, vem buscar Deus, pega a tua Bíblia, vai ler, vai procurar o tesouro, dobra o seu joelho, vai orar, vai buscar o tesouro, jejua, vai buscar o tesouro. Mas isso não é pesado, isso é um privilégio. Diz comigo assim: buscar Deus é um privilégio. Então Jesus, quando disse para os discípulos: olha, os campos estão brancos para a colheita, Ele estava falando daquela mulher. Ele estava falando daquilo que a gente não percebe.
E talvez você não perceba, mas nós estamos diante de algo que Deus quer fazer, a maior colheita de vidas, de almas de todos os tempos. Nós estamos à beira do fim, e a beira do fim é marcada por um grande avivamento. Um grande avivamento virá sobre a terra, mas também será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé as pessoas se casavam, se descasavam, se davam a casamento, ou seja, tocava a vida normal. E muitos não perceberam. Começou a chuva, talvez no primeiro dia agradeceu, oh, que bom que choveu, estava calor. Mas a chuva não parava, a chuva intensificou, daqui a pouco encheu a terra, o dilúvio. Se salvou a família de Noé, que de alguma forma viu os campos brancos para a colheita. Anunciaram a palavra, mas não creram. Eu quero dizer para você, existe um mover de Deus sobre a terra, e hoje você está sendo desafiado por Deus a não ser aquele que corta o caminho, a não ser aquele que é indiferente diante de uma situação, mas não, olha com um olhar de Jesus sobre a terra, olha a Corbélia com o olhar de Jesus, olha o Paraná com o olhar de Jesus, olha para o Brasil com o olhar de Jesus, e vê os campos brancos para a colheita. Talvez você não consiga ver, talvez você não consiga nem crer, mas se eu fosse você, eu pediria para Deus aumentar a minha fé. Se eu fosse você, eu pediria: Senhor, eu não consigo ver, eu não consigo crer, mas eu sei que vai acontecer, então aumenta a minha fé, para que eu não esteja desapercebido e nem com a minha lamparina apagada no dia em que o Senhor voltar. Há muitas mensagens, doutrinas de pessoas que têm sido enganadas com fábulas, com histórias, com mensagens antibíblicas, dizendo, uma coisa que é comum, né? Isso aí é fácil, isso é normal acontecer, dizendo contra o pastor que pastor é ladrão e quer roubar a igreja. Pronto, isso aí você já escuta desde quando você converteu. Mas existem coisas muito mais sérias. Uma delas é dizendo que Jesus não voltará. Isso é um engano. Na própria palavra, na época dos discípulos, eles já combatiam heresias como essa, que as pessoas diziam: não, Jesus não vai voltar, ele já voltou em espírito e a gente nem percebeu. Jesus voltará, e eu de você ajeitava a sua mala, deixava bem certinho a sua casa, ficava com a sua vida no altar na presença de Deus, porque quando ele virá, a Bíblia diz que ele virá, a Bíblia diz que ele virá quando ninguém o esperar, como um ladrão. Você não espera o ladrão na tua casa, ele vem, e ele vem sem você esperar. Jesus virá, você precisa estar com seu coração preparado. Há um grande desejo de Deus de salvar. Você deveria orar também para Deus colocar esse desejo no seu coração. Você deveria orar: Senhor, coloca um desejo no meu coração de salvar o meu amigo, de salvar a minha família, de salvar os meus filhos. Coloque esse desejo no meu coração de salvar, porque assim como você já esteve, há muitas pessoas que estão com o coração endurecido, não estão percebendo a vida que estão levando longe de Deus. E talvez há pessoas que estão dentro da igreja e não estão percebendo a vida que estão levando longe de Deus. Talvez há muitos pastores e líderes que estão pregando a palavra e não estão percebendo a vida que estão levando longe de Deus, mesmo anunciando o Evangelho, porque não tem mais fome, não tem mais sede, não tem desejo pela palavra. A demonstração é, a Bíblia é aberta às vezes uma vez na semana, não se abre mais a palavra, não se estuda a palavra, não se tem fome pela presença de Deus, não deseja se encontrar com Deus diariamente, não busca a presença de Deus, vive uma vida fria, sem a presença do Senhor, mas conhece a palavra, no entanto seu coração está endurecido. Samaria era um lugar de maldição, considerado um lugar de maldição, um lugar amaldiçoado, um lugar que as pessoas não gostavam de ir,
Mas de repente uma mulher desprezada ouviu Jesus, e Jesus, de alguma forma, sem machucar ela, confrontou ela. Ela fala: você é um profeta? Porque eu já tive, sim. Jesus pergunta para ela assim: já que você vai embora, quantos maridos você, quem que é o teu marido? Jesus vai na ferida dela. Que resposta que ela vai dar? E ela diz assim: eu não tenho marido, porque o marido que eu tinha, e Jesus diz: porque o marido, é claro que você não tem, porque o marido que você tinha te abandonou. E Jesus então começa a curar o coração dela. Aquele encontro no poço, na vida daquela mulher, foi um encontro de cura. Como eu disse para você, o confronto de Jesus, de alguma forma, não foi não feriu ela, pelo contrário, sarou a ferida do coração dela. Naquele momento, algo espiritual aconteceu. De dentro dela começou a jorrar essa água que Jesus falou que jorraria, esse rio de vida. Talvez você está aqui hoje igual a mulher do poço, ferido o seu coração, você acha que não tem mais esperança para você, e Jesus está dizendo para você: vai, se levanta, que o que eu tenho para fazer para você, através de você, em você e nas pessoas que estão ao seu redor, é urgente, é importante, e é tempo de você se levantar. Essa mulher abandona o balde dela, o cântaro dela. Essa mulher deixa tudo e ela vai para a cidade. Quem vai prestar atenção no que essa mulher diz? Quem vai valorizar o que essa mulher diz? Quem vai levar a sério o que essa mulher diz? Mas ela vai para a cidade, e por causa do desejo do coração dela, da fome do coração dela, essa coragem, essa ingenuidade, é a mesma coisa quando a gente se converte, e você, por mais que foi repreendido por outras pessoas, você não deve parar de ter a coragem de anunciar a tua fé aonde você estiver. E essa mulher vai até a cidade, agora ela está cheia de vida, uma mulher desprezada, mas agora cheia de vida, porque quando nós se encontramos com Deus, mesmo que nós tenhamos um passado triste, tenebroso, nós temos agora uma vida com Deus, e ela começa a anunciar sobre Jesus: olha, vem aqui, eu encontrei alguém que sabe tudo sobre mim, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, não é, Adenilson? É o nosso Salvador. Eu preciso chamar a pessoa para conhecer a Deus, porque Ele é o meu Salvador. Eu preciso levar as pessoas para conhecer o meu Salvador. Mudou a minha vida. Jesus mudou a tua vida, a tua história. Jesus mudou a minha vida e mudou a tua história. E se não mudou a sua, Ele pode, Ele quer mudar. Venha para o teu altar com fome, com sede, não importa quem você é. Essa mulher volta com a cidade inteira, uma pequena comunidade, uma cidade inteira se rendendo aos pés de Jesus. E sabe o que mais me impressiona? Uma cidade amaldiçoada. Todo mundo via essa cidade como amaldiçoada. Todo mundo olhava essa cidade como amaldiçoada, assim como às vezes você fala assim: aquela pessoa é amaldiçoada, aquela pessoa não tem nada a ver com Deus, aquela outra lá é um bandido, aquele lá não sei o quê, aquela lá é uma... E você vai taxando as pessoas. Isso aí não vai ter jeito. Eu também não tinha jeito, você também não tinha jeito. Mas Jesus me alcançou. Ao contrário, eu percebo que até aqueles que, leva até mais jeito para ser cristão, mas o coração duro. Leva até mais jeito para ser um pregador, mas um coração arrogante. Leva até mais jeito para ser um pastor, para ser um líder, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas um coração soberbo, ou um coração fechado para a presença de Deus. Eu presto até atenção que às vezes Deus pega umas coisas doidas desse mundo para confundir as sábias. Você já prestou atenção nisso? Agora Samaria é um lugar amaldiçoado, é um lugar de avivamento. Samaria é um lugar amaldiçoado, agora é um lugar de avivamento. Cadê o glória a Deus? O irmão do glória a Deus não está vindo mais no culto, eu vou ter que ir atrás dele. Meu querido, às vezes nós temos que olhar com esse olhar. Corbélia é um lugar de avivamento.
A nossa cidade é um lugar de avivamento, se nós trazermos Jesus para a cidade. Está entendendo ou não? Se você chamar Jesus, e Jesus vai chegar, Jesus vai começar a tirar as trevas, Jesus começa a alcançar os lugares mais improváveis, Jesus começa a alcançar uma família, Jesus começa a alcançar um lugar que era um ponto de droga, Jesus começa a transformar uma pessoa que não tinha respeito ou por ninguém na cidade, alcança aquela pessoa. Jesus pega e alcança um Zaqueu, cheio da grana, que está largando todo mundo agora e vai construir igreja. Você fala, Zaqueu, agora você é um cara doido, está dando lá dinheiro para a igreja. Não, eu conheci alguém maior do que eu. E Jesus começa a transformar. Então Jesus chega em Corbélia e Jesus começa a transformar, olhar debaixo do tapete. Sabe por que às vezes a gente não ouve Deus? Porque você não tem fome pela presença de Deus? Às vezes a gente não ouve Deus porque o barulho do mundo na nossa vida está muito alto, você não consegue escutar o Espírito Santo. Aí o barulho do mundo está muito alto, a ganância do seu coração está muito alta, o orgulho do seu coração está muito alto, a soberba do seu coração está muito alto, você está escondendo coisas, está vivendo uma vida de mentira, está trazendo a pornografia, a prostituição para a tua vida, e aí como que você vai ouvir Deus? A não ser que Deus venha para te matar. Como que você vai ouvir Deus? A não ser que Ele venha para dizer o seguinte: conheço as suas obras. Não vai ouvir Deus. O máximo que você pode ouvir é alguém afagando o seu ego, mas não Deus. O máximo que você pode ouvir é alguém afagando o seu ego, mas não Deus. Porque Deus vai vir, não se você tiver tudo certinho, mas se você tiver com vontade de encontrar Ele. E Deus, Jesus, nosso Senhor, Ele abraça você do jeito que você está. Você vem no mundo tudo lameado, Ele recebe você como um filho. Ele te recebe e Ele te dá uma roupa nova, limpeza, caráter. Ele faz uma aliança com você, te coloca para dentro de casa, porque o teu lugar não é a rua, o teu lugar é a família. Ele traz você para um lugar de honra e dignidade. Se eu fosse você, eu não seria louco de andar longe de Deus. Se eu fosse você, eu buscaria intensamente a presença de Deus. Se eu fosse você, eu agiria com fome, com vontade, com desejo de buscar Deus. Mas às vezes você começou o ano com outros sonhos, outras vontades, outras fomes. Não, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, eu quero fazer isso aqui, eu quero aprender a surfar. Não, esse ano eu quero surfar. Você vai surfar onde? Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas vem cá, você não vai orar? Cadê os seus planos de orar? Eu já fiz jejuns longos. A igreja sempre foi motivada a jejuar. Eu já fiz jejuns longos. O que eu percebo no jejum? Primeiro dia, você fica com vontade de comer até essa madeira, que você vai assim, nossa, que madeira cheirosa. Estava num sítio agora recente, o pessoal tratando os porcos e as piazadas em volta. Umas abóboras assim, de repente o piazinho alguém jogou uma abóbora por porco, ele antes de jogar a abóbora que estava diante dele, ele deu uma mordida, ele assim, comeu uma abóbora. Mas daí quando passa o segundo dia, você já fica meio tonto, terceiro dia você fica grogue, o quarto dia você nem lembra mais. Do sétimo dia em diante, você não quer nem saber de comida, não te interessa mais. Quando você passa do 10º dia de jejum, a não ser que você está na rotina de um lugar que tem comida, você lembra, mas aquilo já não, eu acredito que você entra num processo de inanição, você não tem mais vontade de comer, você perde a vontade, igual quando a gente fica doente.
Cristão que não tem vontade de buscar a presença de Deus, ele está doente, ele está em inanição, ele está tanto tempo longe da presença e ele está tão doente aqui dentro dele, que ele não tem fome pela presença. Ele vai ver alguém aqui do lado dele sendo tocado pelo Espírito Santo, ele vai fazer assim, interessante, será que é o Espírito Santo? Deixa eu analisar na minha enciclopédia. As pessoas ficam tão sem vontade da presença de Deus, que um sinal de alguém que dobrou o joelho do lado dela, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, eu sou um sem vergonha, mas tem misericórdia de mim. O que está sem fome fala assim, já quer se aparecer, está querendo se aparecer, porque não consegue entender mais o desejo de buscar Deus, a humildade, o desejo de buscar Deus. Eu queria chamar você para isso, A igreja hoje está repleta de pessoas, mas o que nós precisamos é da presença de Deus. Eu sei que você está aqui hoje por causa de Jesus, foi Jesus que te trouxe, você veio aqui para se encontrar com Jesus, mas o que nós precisamos é da presença de Deus. Eu quero terminar dando um exemplo de um homem que eu admiro muito na Bíblia, um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele fica sabendo que Jesus ia passar pela cidade dele, e de repente Zaqueu saiu da casa dele. A Bíblia fala que Zaqueu era o bichão, ele era maioral e rico, o homem era o bicho da goiaba, cheio da grana, dinheiro não faltava para ele, caminhonete ele tinha de sobrando na casa dele, mas ele vai até onde Jesus ia passar, se junta no meio daquela tigrada lá que Jesus estava em volta de Jesus, e ele de longe, ele sobe numa árvore, e ele então quer ver Jesus. Quando ele sobe naquela árvore para ver Jesus, Jesus muda a rota e vai em direção a ele, e Jesus chega naquela árvore e diz assim, Zaqueu, Zaqueu, primeira coisa, como que esse homem sabe meu nome? Eu vou na tua casa hoje, eu vou jantar com você. Impressionante isso aí. Zaqueu desce, leva ele para a casa dele, e eu quero destacar aqui uma das coisas muito importantes desse texto. Zaqueu teve que subir numa árvore. O nome dessa árvore no original é Shiquimá. Shiquimá é o nome dessa árvore, Shiquimá. Ela é uma parente dessas figueiras que a gente tem aí, tem vários tipos de figueiras, é parente dessa árvore. Uma das traduções para o nome dessa árvore significa recomeço. A gente fala, nossa, que nome esquisito para árvore, você não tem uma árvore que chama chorão? Nós temos uma árvore que chama chorão, essa árvore chamava recomeço. Zaqueu subiu para ver Jesus na árvore do recomeço. Você quer voltar a ter fome pela presença de Deus? Então recomeça a buscar Deus, recomeça, volta ao primeiro amor, volta a orar, volta a dobrar seu joelho, volta a acordar nas madrugadas, volta a ler a palavra, volta a vir para os cultos para adorar a Deus, volta a buscar a presença de Deus de todo o seu coração. Zaqueu subiu na árvore do recomeço, e quando ele subiu na árvore do recomeço, Jesus viu ele, e Jesus já foi até ele, porque Jesus ama pessoas que desejam recomeçar. Jesus deseja que você recomece o seu ministério, a sua vida com Ele, a buscar a presença dEle de todo o seu coração. Jesus foi para a casa de Zaqueu, Jesus sentou lá. Imagino que Jesus era uma pessoa muito divertida, gostoso de estar perto dele. Começaram a conversar, a comer. Se fosse hoje, devia ser aquela casa com aqueles monte de garfo, um monte de colher que não sabia nem o que pegar. Jesus devia ter feito uma brincadeirinha, meu Deus, não sei nem que colher que eu pego para comer. Meu pai era marceneiro. Mas de repente, sem ninguém falar nada, Zaqueu levanta. Eu gostaria que você se levantasse. E Zaqueu se levantou. Naquele momento em que Zaqueu se levantou, ninguém deu uma cartilha para ele.
A gente passa cartilha às vezes na igreja. Às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, você não vai lá repreender o fulano de tal, você não vai tirar o fulano de tal, você não vai fazer não sei o quê. Eu lembro sempre de Zaqueu, eu fico pensando assim: meu Deus do céu, não precisou passar nada para Zaqueu. Zaqueu se levantou diante dos amigos dele. Ele diz assim: olha aqui, hoje metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, a quarta parte de tudo que eu tenho eu vou devolver a quem eu defraudei. 4 vezes mais, desculpa, eu vou devolver a quem eu defraudei. Aquele momento, esse homem está com uma fome no coração dele. O desejo do coração dele é o quê? Se encontrar com Deus. Ele subiu na árvore do recomeço, Deus foi até a casa dele, agora ele deseja andar com Deus. Só que ele não tem como andar com Deus com a vida tudo torta, tudo errada, ele tem que se ajeitar. Jesus não passou cartilha nenhuma para ele, o Espírito de Deus tocou o coração dele. Naquele momento ele diz assim: eu vou devolver o dinheiro que eu roubei, que não é meu. Uma atitude de recomeço. Eu vou dizer uma coisa para você: não é esse lugar, ou aquele lugar, ou outro lugar que é melhor. Às vezes eu vou em algumas igrejas, quando eu viajo, eu entro em algumas igrejas, algumas simples, pessoalzinho simples, cadeirinha, bancão de madeira, altar simples, mas eu percebo que a presença de Deus está ali. Às vezes não tem ninguém nem cantando, nem afinado canta tudo fora, mas eu percebo a presença de Deus ali. E às vezes você vai em alguns lugares bonitos, telão de LED, 500 mil reais um telão daquele, tudo ajeitado, tudo sincronizado na igreja. Você ganha uma maçã para entrar, um pirulito depois, e vai ganhando um monte de presente. Senta, um show pirotécnico. Eu até me impressiono, mas muitas vezes eu vejo que Jesus não está ali. E eu não estou justificando a nossa simplicidade de morar numa cidade pequena. Eu só estou querendo trazer a presença de Deus para o nosso nível, em dizer para você: Deus, Ele responde a um coração quebrantado, contrito. Deus responde a isso. Deus responde ao Zaqueu que decidiu subir naquela árvore. Ele teve que se esforçar para isso. Meu querido, você tem que se vir para o culto para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus. Zaqueu levantou, bateu na mesa: aqui eu estou começando uma nova vida. Você precisa levantar dentro da sua casa e dizer isso. Se o Espírito Santo está tocando o seu coração, diz: ó, de hoje em diante eu vou começar uma nova vida. Os amigos de Zaqueu: ó, o que? Você está louco? Mas Jesus se levanta com a presença de Deus ali e diz assim: hoje houve salvação nessa casa, porque esse aqui, que ninguém considera um filho de Deus, hoje ele se tornou um filho de Deus. Ou seja, não precisa ser um judeu para ser filho de Deus, não precisa ser um judeu para ser o homem mais importante da terra, basta ter um coração quebrantado e contrito. Eu quero dizer para você: você não precisa ser rico para ter a presença de Deus, você não precisa ser amigo do pastor para ter a presença de Deus, você não precisa estar numa grande capital para ter a presença de Deus, você não precisa falar bem para ter a presença de Deus, você não precisa ser uma pessoa cheia, repleta de amizades, de gente que gosta de você para ter a presença de Deus. O que você precisa para ter a presença de Deus é um coração quebrantado e contrito. E se você está entendendo essa mensagem hoje, e você entende, ela é para mim, eu queria chamar você para vir no altar. Nós não temos intercessores suficientes para orar por você, mas nós estamos hoje aqui com o intercessor dos intercessores, aquele que é o único intercessor entre eu e Deus, Jesus. E Jesus, Ele não está passando por aqui, Ele está aqui. Jesus está aqui nesse lugar, e Jesus, Ele está chamando você. Jesus está dizendo assim: eu quero ir hoje na sua casa.
hoje eu quero jantar com você, hoje eu quero almoçar com você, hoje eu quero tomar um café com você, hoje eu quero estar com você. E Ele não quer entrar na sua casa para dizer para você: você é um drogado, você é um adúltero, você é um vagabundo, você é um ladrão, você é uma mulher não sei o quê. Não, Jesus não quer entrar na sua casa para acusar o dedo e dizer algo para você, ficar acusando você. Jesus quer entrar na sua casa porque Ele ama você. Ele quer entrar na sua casa simplesmente para dizer: eu amo você e eu tenho um propósito na sua vida. Eu amo você e eu tenho um propósito na sua vida. Nesse altar você não vem aqui fazer promessas para Deus, dizer: Deus, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano, Deus, eu vou me ajeitar, Deus, eu não vou faltar nenhum culto, Deus, eu vou fazer isso aqui pelos meus filhos, Deus, eu vou fazer isso aqui pelo meu esposo, pela minha esposa. Não, Deus não quer suas promessas. O que Deus quer de você é um coração quebrantado. O que Deus espera de você é humildade. Você não entendeu ainda que o que agrada o coração de Deus é humildade? Você não entendeu ainda que Deus está chamando você? E quando Ele chama você, não é porque você é o melhor ou porque você é o pior. Ele chama você porque Ele criou você com um propósito. Nós vamos orar. E eu quero dizer para você: ainda há lugar. Talvez você se lembre desse texto que Jesus chama para o banquete e diz: olha, sai pelas ruas, convida, porque ainda há lugar na minha casa. Eu quero dizer para todos vocês: ainda há lugar nesse altar, e ainda há lugar na casa do Senhor. A obra de Deus é grande, os trabalhadores são poucos, e Deus está levantando os seus trabalhadores, e Deus está começando a levantar os intercessores. Erga agora uma adoração, Sofia, ao Senhor. Erga uma adoração ao Senhor. Nós vamos orar. Deus escolheu você. Talvez você foi uma pessoa que antes levava as pessoas para droga, levava as pessoas para a vida errada, mas hoje você vai levar as pessoas para o caminho, Jesus. Talvez você era uma pessoa envergonhada, tímida, uma pessoa que vivia ali dentro do seu mundinho, triste, mas Deus está dizendo para você: eu estou colocando uma alegria no seu coração, contagiosa. Aonde você chegar, não são as suas palavras que vão impressionar, mas é a minha presença que vai chegar nesse lugar junto com você. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.